vamos de biografia da musa que dá vida à Mulher Maravilha, Gal Gadot. Segue comigo até o final do vídeo, hein? Varsano nasceu em 30 de abril de 1985. Ela nasceu no Israel e é de origem judaica. Logo, a primeira língua dela foi o hebraico. Ela tem 1,78 de altura. Que mulher alta, né? Caramba! A conterrânea de Natalie Portman nasceu no Distrito Central, em Israel. E ela tem como primeiro nome o nome Gal, que significa onda em hebraico. E o segundo nome dela, o Gadot, significa margens dos rios, ou então praia em hebraico. E também sobre a pronúncia de Gadot, muita gente tem uma dúvida se pronuncia Gadot, Gadot, enfim, como se pronuncia. Ela já tentou explicar como se pronuncia em diversas entrevistas aí, mas parece que ninguém nunca acerta esse nome e eu acho que ela até já se conformou. A lot of the people call me Gal, 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 like different variations, but I totally get it because it's hard to pronounce. But yeah, my name is Gal Gadot. Filha de uma professora e um engenheiro, a família paterna dela já vive em Israel há 6 gerações. Mas a família materna dela, no entanto, veio originada da Europa. Os avós dela sobreviveram ao Holocausto, inclusive o avô dela chegou a estar no campo de concentração em Auschwitz. A Gal já chegou a declarar que ela nasceu em um ambiente bem judeu, numa família bem israelense. E, inclusive, ela tem uma origem bem curiosa, assim, bem internacional. Ela é descendente de judeus poloneses, austríacos, alemães e tchecos. E ela também tem uma irmã mais nova chamada Dana. A Gal Gadot era uma criança bem atlética, inclusive na juventude ela chegou a jogar basquete devido à estatura dela, que não é pouca coisa, né, gente? Mas ela tinha como sonho mesmo, ao se tornar adulta, ser uma coreógrafa. Curioso, né? Mas ela não se tornou coreógrafa não, gente, como a gente bem sabe. Inclusive, quando ela era adolescente, ela chegou a trabalhar em uma rede de fast food muito conhecida, o Burger King, e também chegou a trabalhar como babá. Aí, gente, a Gal Gadot teve empregos comuns na adolescência, como eu, como você, como qualquer um. Em Israel, é obrigatório servir ao exército, tanto para meninos quanto para meninas também. Então, ela acabou entrando no exército e serviu durante 2 anos. Ela trabalhou especificamente nas forças de treinamento de combate, mais especificamente, ela ensinou ginástica e calistenia, uma metodologia de treinamento que tem como principal característica a realização de exercícios utilizando o próprio peso corporal. Bem, ela descreve esse tempo no exército como um período que você dá 2 ou 3 anos da sua vida. E não é sobre eles, e não é sobre você. Você aprende disciplina e respeito, segundo palavras da própria atriz. A Gal sempre foi muito bonita. A Gal, né? Para os íntimos. Ela sempre foi muito bonita e também, paralelo ao exército, ela já realizava trabalhos como modelo. Inclusive, aos 18 anos, em 2004, ela ganha o concurso de Miss Israel e ela vai concorrer ao Miss Universo. Só que ela conta que ela não tinha interesse em ser uma Miss Universo, então ela tratou de se sabotar na edição que aconteceu no Equador e fingiu que não sabia falar inglês, enfim, deu aqueles migué que a gente conhece pra disfarçar e pra não ganhar a coroa. E aí, Israel não levou a coroa de Miss Universo naquele ano. Em 2007, o rosto da Gal, pela primeira vez, acaba se tornando um rosto realmente reconhecido de certa forma, pois ela faz um ensaio fotográfico para a revista Maxim, denominado Mulheres do Exército Israelense. Nesse ensaio, ela serviu como modelo que retratou um pouco da realidade das mulheres do exército daquele país. Bem, acabou que esse ensaio acabou repercutindo bastante. A Gal foi convidada para o lançamento do ensaio, para a festa de lançamento, e ela compareceu e, inclusive, ela acabou conseguindo aparecer na capa do New York Post. Bem, mas a carreira de atriz da Gal só começa de fato em 2007, quando ela participa da série Bubot, que é uma série de TV israelense. Ela chegou a receber um convite para ser uma Bond Girl em um filme do 007,
mas ela acabou perdendo o papel. Mas ela não demorou muito para conseguir participar dos testes para viver a Gisele em Velozes e Furiosos. Como todo mundo sabe, ela conseguiu o papel vencendo de 6 atrizes e participou da franquia por um certo tempo. Ela diz que, inclusive, o tempo que ela permaneceu no exército foi fundamental para ela conseguir esse papel em Velozes e Furiosos, afinal, ela sabia como manusear armas e ela também não precisava de usar tantos dublês em cena, porque afinal ela era uma garota poderosa e ela conseguia fazer por conta própria as próprias cenas. Bem, então ela participa de Velozes e Furiosos 4 em 2011. Em 2013, ela participa de Velozes e Furiosos 5. Inclusive, foi esse filme que trouxe a atriz pela primeira vez ao Brasil, já que ela gravou, juntamente do elenco, algumas cenas no Rio de Janeiro. E também ela compareceu para a pré-estreia de lançamento do filme, que aconteceu no Rio de Janeiro. Além disso, ela também participa em 2013 de Velozes e Furiosos 6. Mas a personagem dela em Velozes e Furiosos 6 foi morta. Bem, a personagem dela teve que morrer porque, segundo as minhas fontes de pesquisa, fontes inclusive que vou deixar todas aqui embaixo nos links da descrição, tá? Então quem quiser conferir, eu não estou tirando essas informações da minha cabeça. Não são vozes falando comigo. Tirei tudo de sites específicos, então vai tudo ficar aqui embaixo, tá? Como eu tava falando, a personagem dela teve que morrer em Velozes e Furiosos 6, pois era preciso matar algum personagem que o público tivesse conexão a ponto de ficar triste e sofrer pela morte, mas não ao ponto de perder uma grande estrela. Lembrando que naquela época a Gal não era uma grande estrela, porque ela só vai decolar realmente quando ela ingressa no universo cinematográfico da DC. Em 2015, ela até chega a fazer uma participação especial em Velozes e Furiosos 7, em uma cena que só iria aparecer nos créditos finais, mas essa cena foi cortada da edição final do filme. Bem, ao todo, a Gal já participou de 13 filmes na curta carreira que ela teve, porém grandiosa, e também tem 3 filmes em andamento. Lembrando que ela também participou de algumas séries de televisão, mas de menor impacto do que em relação aos papéis que ela teve no cinema. Claro que ela é muito conhecida pelo papel dela de Mulher Maravilha. Ela quase pegou um outro papel no universo da DC e não da Mulher Maravilha. Isso porque durante os testes para o filme O Homem de Aço, ela chegou a ser cotada para viver a vilã Faroa Ui. Eu acho que é assim que fala o nome dela, não tenho a mínima ideia. Mas esse papel foi deixado de lado, pois a Gal decidiu ir ter a primeira gestação dela em paz. Então ela acabou não ficando com esse papel. Só que tudo bem, gente, porque logo depois ela ia, de fato, entrar pra DC. Bem, pela primeira vez, em 2016, a Gal aparece em um filme da DC, no filme Batman vs Superman, Origem da Justiça. Em 2017, a Gal protagoniza o primeiro filme da carreira dela como protagonista e ela já chegou chegando daquele jeito, porque ela protagonizou um grande blockbuster. Então, inclusive, não só era um filme com grande orçamento, como contou também com uma das grandes bilheterias aí da história para super-heróis. Isso porque esse filme bateu o recorde de melhor desempenho nas bilheterias para um filme de herói em 15 anos, se tornando oficialmente o filme de maior bilheteria no verão dos Estados Unidos naquele ano. E lembrando que pela primeira vez ela foi uma atriz não estadunidense assumindo o papel de Mulher Maravilha, papel que já tinha sido de outras atrizes como a Kathleen Crosby e da Linda Carter. E ela, como uma verdadeira Amazonas, fez o filme Mulher Maravilha de forma brilhante. Ela não usou dublês em boa parte das cenas, ela teve que decorar todas as falas em inglês, afinal, inglês não é a primeira língua dela, só lembrando. Então, ela fez em uma língua estrangeira o filme, e ela fez tudo isso, gente, grávida da segunda filha dela, a Maia. E, inclusive, ela voltou depois de um tempo que já tinha sido encerradas as gravações para regravar algumas cenas de Mulher Maravilha, e ela gravou com uma barriga de 5 meses. E aí, claro que, contou com a mágica de computadores, computação gráfica para disfarçar a barriguinha de 5 meses dela. E entrando um pouquinho aqui nas polêmicas da carreira da Gal Gadot, principalmente no que envolve a DC, ela foi uma das pessoas, uma das grandes celebridades que se posicionaram contra o Brett Ratner, o diretor e produtor acusado de assédio sexual. E ela deixou muito claro
que ela não pretendia voltar a atuar como Mulher Maravilha caso ele continuasse trabalhando para os estúdios da Warner Bros. A Gal esteve presente em alguns tabloides, sendo a Mulher Maravilha, isso porque, especialmente por dois motivos. O primeiro foi quando foi o anúncio de que ela seria a Mulher Maravilha lá em 2013. Gerou alguma repercussão porque muita gente não botou fé na atriz, já que para alguns ela era magra o suficiente e não era peituda o suficiente para fazer a Mulher Maravilha. E ó, toma na cara dos invejosos aí, pra quem falou mal dela. E também teve uma grande polêmica em relação ao salário dela e ao salário do Henry Cavill, que é o Homem de Ferro. Homem de Ferro não! A gente não tá na Marvel. O Homem de Aço, Superman. Segundo a fonte do Daily Dot, a Gal recebeu apenas $300 mil pelos 3 primeiros filmes que ela participa dentro do universo da DC. Então, ela recebe 300 mil em Batman vs Superman, Mulher Maravilha e Liga da Justiça. Em contrapartida, segundo o Daily Dot, o Henry tinha recebido $14 milhões por cada filme. O que não condiz, né? Porque, cara, é uma diferença muito grande entre o salário da Gal e do Henry. Mas algumas fontes posteriormente negaram essa diferença salarial entre os dois, pois não faria o mínimo sentido o Henry receber tanto dinheiro para protagonizar o filme de Superman, afinal ele também não era um ator tão conhecido assim na época. E falam-se até que o salário dos dois era bem parecido, e levando em consideração que também eles recebiam dividendos pelos filmes, e Mulher Maravilha foi um filme que fez um grande sucesso comercialmente. Bem, essa polêmica foi desmentida no passado, foi fake news, e os dois não receberam uma diferença tão grande de salário, mas até hoje a gente sabe que é muito comum em Hollywood as mulheres receberem um salário muito inferior em relação aos seus pares homens, né? Infelizmente. Bem, e para encerrar esse caso aqui de salário, só lembrando que para atuar em Mulher Maravilha 1984, a Gal recebeu nada mais, nada menos do que um salarinho de $10 milhões. Bem, e falando sobre a vida pessoal da Gal, ela se casou em 2008, aos 23 anos, com um empresário, Yaron Varzano, por isso que ela adotou o sobrenome Varzano. Ele que é um empresário no ramo hoteleiro, então ele é bem lá milionário também. Juntos, os dois já têm 2 filhinhas, uma filha chamada Alma e uma outra chamada Maia. Bem, a atriz gosta muito de se dedicar à vida materna dela, ela inclusive declara que ela gosta muito da profissão dela como atriz, pois permite que ela passe certo tempo com a família dela, com as filhas dela, e ela sente muito prazer nisso. Bem, lembrando que a Gal tem uma vida bem discreta, são raras as vezes que a gente vê foto nas internets aí dela com a família dela, com as filhas, o marido dela na rua passeando. Ela prefere manter a vida pessoal dela de modo privado. Bem, a Gal não conta com um vasto currículo no cinema, mas certamente a gente ainda vai ouvir muito o nome dela nos próximos anos, e tenho certeza que é só o começo da carreira dessa atriz magnífica. Bem, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo pra eu saber, deixa sua curtida pra sinalizar que você gosta desse tipo de vídeo. Lembrando que aqui no meu canal eu faço principalmente críticas de filmes e séries, mas eu também gosto muito de me aventurar na cultura pop, falar sobre celebridades. Então, se você gosta desse formato de vídeo, deixa aqui embaixo pra eu saber. E muito obrigada por assistir o vídeo até agora. Não esquece, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui tem muito vídeo semanalmente, todos os dias, de segunda a sexta. E é isso, obrigada por assistir o vídeo até agora. Beijinhos e tchau, tchau!